Muito bem, você que acessa o Correio de Notícias, eu sou Fernando Damas e hoje estou aqui na Câmara Municipal de Mandaguari. Vamos entrevistar o Hudson Guimarães, ele que é o presidente da Câmara de Vereadores de Mandaguari no ano de 2019 e 2020. O Hudson, ele tem 30 anos, é filiado ao PPS e é professor e está no seu primeiro mandato de vereador, né, Hudson? Isso mesmo, 30 anos e primeiro mandato e já agora no segundo biênio na presidência da Câmara. É só para destacar aos telespectadores aí do YouTube, aos internautas do Correio de Notícias, que não houve nenhum tipo de censura prévia aqui com relação à entrevista, não houve nenhuma pergunta que não vai ser feita, e gostaríamos de destacar também o trabalho da assessora aqui da Câmara, Ana Laura, também, que nos encaminhou para essa entrevista. Hudson, a gente está começando o ano legislativo de 2019. Você assume como presidente da Câmara. Quais são os desafios que você vai enfrentar, os vereadores vão enfrentar durante esse ano? Eu penso, Fernando, que vou primeiro falar de uma forma geral, depois da nossa realidade, né? Eu penso que, em primeiro lugar, nosso maior desafio ele está em exercer uma função política. O político, ele hoje é visto com desconfiança, né? Eu estava tentando achar uma melhor palavra, com desconfiança pelas pessoas. É como se qualquer ação do político sempre fosse com alguma outra intenção por trás, enfim. E o que muitas vezes é verdade, né? Então, o nosso desafio, em primeiro lugar, é demonstrar que o trabalho que nós exercemos, ele precisa ser maior do que apenas política. Ele tem que ser efetivo, ele tem que chegar até as pessoas, né? Então, esse é um desafio. Na nossa realidade local, eu penso que existem muitas dificuldades na nossa cidade que precisam ser melhor acompanhadas pelo Legislativo. Então, eu penso que isso não está preso em 2019, né? Mas nesse nosso término de mandato, continuidade do mandato, a nossa principal preocupação precisa ser que os serviços públicos sejam oferecidos com qualidade. Se eles não estão sendo oferecidos com essa qualidade, o motivo pelo qual essa qualidade não está acontecendo, porque os recursos, eles existem. Então, nós precisamos garantir que esses recursos, eles sejam aplicados onde há necessidade. Acho que esse é o nosso desafio principal. Hudson, a gente que convive assim, com várias pessoas, principalmente na internet, várias pessoas criticam os vereadores por pedir quebra-mola, por fazer alguns requerimentos que, na visão da maioria das pessoas, não tem assim, cabimento, vamos dizer assim. E a gente percebe, participando, vendo aqui nas reuniões da Câmara, nas sessões da Câmara, existe uma pouca participação da população. Como que você, na condição de presidente, vai tentar reverter essa situação, Hudson? Eu penso, Fernando, que há um desencontro da população com a Câmara. Eu acho isso um problema muito grave, muito preocupante. Porque em muitas situações, realmente, as pessoas têm razão. A ação, as atitudes de alguns vereadores, ao longo do tempo, não estou agora dizendo apenas dessa legislatura, de realmente pedir coisas assim irrelevantes, que não têm um impacto grande, não que em algumas situações, um quebra-mola, por exemplo, não seja necessário. Tudo bem, mas eu entendo a sua colocação. Muitas vezes, aparentemente, o vereador só faz isso, né? E aí é que eu digo que há um desencontro. Porque muitas coisas que acontecem na Câmara, primeira coisa, nós não nos reunimos apenas uma vez na semana. No senso comum, acredita-se que o vereador ele trabalha uma vez na semana e ganha muito para isso. Isso não é verdade, não é? Porque nós nos reunimos inúmeras vezes, mas vou me ater aqui aos compromissos oficiais. Nós temos no mínimo, uma reunião aí por dia, ou 3 reuniões oficiais das comissões, reuniões que tratam de assuntos do interesse da população, porque nós realmente buscamos informações para ter subsídio para votar os projetos aqui. Então, às vezes,
e fora as reuniões de análise dos projetos propriamente ditas, né? Então, algumas semanas nós estamos envolvidos assim o dia todo com questões inerentes aos projetos que estão tramitando. E isso não é uma desculpa, isso não é quem está no dia a dia da Câmara, na rotina, dá uma passadinha aqui de vez em quando, consegue perceber isso, né? Que realmente nós temos vários compromissos, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu penso que essa questão de como as pessoas, o senso comum, como você disse, ele enxerga o papel do vereador, ao longo do tempo é responsabilidade dos próprios ocupantes do cargo, que foram deixando aquilo que era menos importante ter prioridade sobre aquilo que realmente importa. Então eu acho que nós entramos numa visão, num viés individual. É a forma como cada vereador deseja desempenhar o seu mandato. E aí, assim, nós precisamos respeitar essa questão. Sim. E as pessoas precisam identificar qual é o perfil que lhes agrada mais. Um perfil de vereador que tem uma linha como essa, de pedidos que talvez podiam ser muito melhores, mais efetivos. Aquele vereador que apenas cumpre uma função assistencialista, não é? Porque isso também ainda existe. E nós precisamos entender que a função do vereador é através das políticas públicas que passam pela Câmara, causar impacto em toda a sociedade. É sempre em prol da coletividade, né? Hudson, uma questão que também causa movimentação assim, de vários questionamentos de várias pessoas. Um exemplo, essa semana a Câmara Municipal de Alto Paraná cassou o prefeito Miro por improbidade administrativa. Ele contratou, sem concurso público, 4 funcionários, 4 professores de educação física, e isso gerou a cassação dele. Aqui em Mandaguari a gente vê várias denúncias contra o prefeito Romualdo Batista e não se vê essa movimentação da Câmara, aparentemente, não vê a movimentação da Câmara para tentar investigar algumas situações. Um exemplo, a Dalva Pureza, que era funcionária da saúde, ganhava o salário dela como diretora de saúde, mas desempenhava um papel durante o decorrer do ano acima do... Ela trabalhava como bibliotecária, ganhando como diretora de saúde. Isso, no meu ponto de vista, e acho que na maioria das pessoas, é muito mais grave do que a contratação de 4 professores de educação física. E existem outras irregularidades assim, que o Ministério Público está investigando, e várias pessoas estão fazendo essa reclamação. Qual que vai ser o papel da Câmara, agora você como presidente da casa, vai ter esse ponto aí, esse ponto? Assim, Fernando, ao longo da minha vida, que aí a gente extravasa um pouco a questão só desse momento, né? Eu penso que sempre que nós temos situações concretas e situações que precisam de análise, elas precisam acontecer. O que eu quero dizer é que quando nós tivermos, ou se nós estivermos tendo situações que precisam de uma análise mais apurada, elas precisam acontecer. Meu único medo, eu vou ser assim, muito claro aqui com você, né? Meu único medo é que nós não podemos permitir que uma onda de retirada, nós vemos de uma eleição, a passada, não essa do presidente Bolsonaro, mas a anterior, né? Foram 4 anos conturbados. A retirada da Dilma, uma divergência entre o interesse das pessoas e do presidente Temer que assumiu e tudo mais. O que eu estava dizendo que é meu medo? Meu medo é assim, nós não podemos entrar numa corrente de que não tá bom, tira, não tá bom, tira, porque senão nós vamos ter um gestor a cada ano. Porque todos eles é possível de se encontrar coisas que não se gosta. Então, para que aconteça a retirada do governante, e aqui eu não estou me atendo ao prefeito Romualdo, né? Estou no contexto geral. Para que aconteça a retirada de um governante, é necessário que nós tenhamos fatos concretos. Eu penso que isso não pode ser uma movimentação política no sentido de politiqueira, né? De interesses pessoais que se sobrepõem.
ou uma espécie de revanchismo, enfim, nada, não pode passar por aí. Se existem irregularidades, crimes, mau uso do dinheiro público, então, não apenas, no nosso caso aqui, o prefeito, mas qualquer um que tiver práticas ilícitas, elas precisam responder por isso, e as sanções cabíveis, elas precisam ser tomadas. Aí você me pergunta, qual é o posicionamento da Câmara? Nós não vamos fugir disso, só que nós teremos critério. Né? Eu acho que é muito importante que nós tenhamos um filtro apurado para que aquilo que realmente vale a pena e for irregularidade seja investigado, apurado e que seja levado à frente. Porque senão o nosso trabalho rotineiro fica comprometido em nome de uma denúncia séria, ou aparentemente séria, e não se anda para lugar nenhum, nem para frente nem para trás. A gente fica preocupado com aquilo que não é importante. Eu quero só aproveitar essa pergunta assim, e deixar muito claro, Fernando, eu estou respondendo aquilo que você está me perguntando. Não é uma questão assim, se fosse um caso concreto, qual seria? Tem que analisar, tem que sentar e analisar. O caso de Alto Paraná, eu soube pela divulgação na mídia. Eu não sei a fundo o que aconteceu lá. O que levou à abertura de CPI, a motivação dos vereadores. Eu acho que é muito importante a gente não se ater apenas ao fato, né, o fato que ele foi afastado, mas a todo o contexto. Porque às vezes, como você disse, foi afastado, foi retirado por improbidade por conta da contratação de 4 professores. Aparentemente, você fala, nossa, talvez não fosse necessário fazer isso, né? Mas a gente não sabe o que está por trás ou o que aconteceu. Eu acho que sempre é importante uma apuração verdadeira, franca, e essa franqueza ela tem que extravasar as paredes da Câmara e chegar até as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Que são várias ações que estão no Ministério Público e que precisam ser investigadas e que existem indícios de irregularidades, existem crimes contra o cofre público de Mandaguari. E é nesse sentido que a população ela espera a resposta dos vereadores. Entendi. É assim, sabe, Fernando, quando a Câmara, é importante entender isso também, quando a Câmara de Vereadores apura alguma irregularidade do Poder Executivo, qual é a ação que nós temos? A nossa ação é encaminhar a denúncia para o Ministério Público, certo? Para que o Ministério Público, via judicial, tome as medidas. É claro que apenas isso? Não, existem algumas alternativas que nós temos dentro da casa, como a abertura de uma comissão processante, que é a CPI, por exemplo. Mas, normalmente, o caminho natural de quando se encontra uma irregularidade não é diretamente a abertura da CPI. Tanto que as CPIs, elas não são abertas assim, a gente não vê nas cidades da região ou no Brasil inúmeras CPIs sendo abertas por uma mesma Câmara a cada irregularidade que é apontada. Qual é o caminho natural então? É que se faça a apuração, que se levante as provas ou os documentos relacionados ao tema e que se encaminhe para o Ministério Público. Hoje, nós realmente temos essa situação que você está apontando de muitas denúncias no poder do Ministério Público. Qual é a ação da Câmara frente a essa situação, a esse fato? A Câmara fica à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer documentação que precisar ser enviada do Ministério Público. Quando nós somos acionados, é necessário documentação relacionada a tal projeto, a tal atitude, a tal, nós somos acionados. Eu estou aqui tirando a responsabilidade da Câmara de forma alguma. Eu acho que, se eu estou entendendo bem, o intuito da sua pergunta é dizer, os vereadores não precisam atuar na fiscalização? E minha resposta para isso é com certeza. Os vereadores precisam atuar na fiscalização. E essa é uma das metas que eu tenho nesses próximos 2 anos. É aprimorar em nós, vereadores, essa capacidade de fazer a fiscalização de forma verdadeira e de forma coerente, né? Apontando e encontrando irregularidades que existam e não que são sugestivas ou que possivelmente possam acontecer, para que eu me preocupo muito com a justiça. Eu acho que a gente tem que ser justo. Se está errado, está errado.
E se não tem nada errado, não precisa ficar encontrando uma justificativa para ter algo errado. Não tá, não tá. Da mesma forma que não existe meio certo, não existe meio errado. Hudson, uma última pergunta. Nos últimos dias, o Correio de Notícias noticiou uma fonte ligada ao Partido dos Trabalhadores, noticiou que o partido está fechado em lançar o candidato. Esse candidato seria você e a Márcia Serafini, a vereadora do PT, seria a vice. Você chegou a desmentir isso. Existe a possibilidade de você sair candidato a prefeito na próxima eleição? Fernando, o que eu acho muito... a minha preocupação hoje é desempenhar um bom trabalho aqui na Câmara, na frente, hoje ainda na presidência, uma responsabilidade a mais do que apenas vereador. Essa é minha prioridade, é que eu consiga desempenhar aqui um bom trabalho. Eu penso que quando a gente antecipa, eu não quero fazer 2 anos de campanha, entendeu? Eu acho que antecipar uma campanha eleitoral é muito desgastante. Então, o que eu quero dizer? Hoje, o meu foco não está aí, entendeu? O meu foco não está aí. O meu foco está em fazer um bom trabalho com aquilo que eu tenho nas mãos, que é o meu mandato como vereador. E eu pertenço a um grupo político. A gente sabe que uma decisão como essa, ela não é tomada individualmente, ela não é tomada, ela é sempre tomada em conjunto, não é? Então, eu não posso assim pôr o braço na janelinha e dizer sim, não, etc. Sendo que não é uma decisão exclusivamente minha. É claro que a palavra final será do candidato. No meu caso, será minha, se eu quiser ser ou não. Mas em termos de aceitar. Agora, essa questão de antecipar, eu às vezes tenho a impressão de que há um desejo de se fazer a antecipação da campanha. E eu não acho isso saudável. Eu acho que o período eleitoral ele é um período, ele já existe um tempo determinado para que ele aconteça, e é necessário que ele fique lá, né? Lá no período eleitoral. Hoje eu acho que a população está mais preocupada que suas demandas sejam atendidas, seja elas quais forem. Se a gente fosse pontuar, a gente teria várias, né, para colocar aqui. Então, que as suas demandas sejam atendidas do que saber quem será candidato a prefeito. Então, em relação à sua pergunta, sim, eu sempre, e vocês sabem bem disso, assim, eu sempre coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Então, o meu futuro a Deus pertence de forma verdadeira. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, certo? Mas o meu foco não está numa candidatura em prefeito ou candidatura em vereador. Meu foco está em fazer um bom trabalho agora e que as coisas aconteçam de forma natural como elas devem acontecer. Beleza. Muito obrigado. Eu agradeço, Fernando, né? É um prazer recebê-lo. Fico sempre à disposição para dar esclarecimentos, contribuir com aquilo que eu puder. Eu já deixo aqui, aproveito o registro, né, para deixar a Câmara de portas abertas. A nossa assessoria também de portas abertas, de imprensa, para sempre dar as notas, aquilo daqui de dentro, que também chegue a vocês, para que a notícia sempre chegue da melhor forma possível.